Já parou para pensar que a maneira mais dolorosa de mostrar que alguém está errado com você não é uma briga ou um grito? Que a vingança mais eficaz não é uma ação direta, mas uma estratégia que deixa quem te feriu se questionando sobre a própria arrogância? Talvez você tenha sentido essa necessidade de virar o jogo, de mostrar que quem realmente perdeu foi a outra pessoa. Mas o que se passa na mente de quem te feriu pode ser bem diferente do que você imagina. E a chave para isso está em algo muito mais poderoso do que qualquer reação impulsiva. Você já se pegou desejando que a pessoa que te feriu tivesse pelo menos uma ideia do quanto a sua falta de consideração te afetou? Ou já pensou em como seria libertador fazer essa pessoa se arrepender profundamente, sem que você precise se rebaixar ou se expor? A boa notícia é que, ao contrário do que parece, a verdadeira vingança não está em uma ação visível, mas naquilo que você não faz. O silêncio, o distanciamento, a indiferença, tudo isso tem um impacto muito mais profundo do que qualquer resposta ou confronto direto. Quem te feriu muitas vezes acredita que ainda tem controle sobre você. Eles subestimam a sua força, achando que podem manipular ou até ignorar os seus sentimentos sem consequências. Mas na realidade, quem sai perdendo nessa dinâmica não é você, mas eles mesmos. Ao contrário do que muitos pensam, a forma mais devastadora de virar o jogo não é uma ação de confronto, mas a habilidade de dar o primeiro passo e seguir em frente, sem buscar reconhecimento ou explicações. Isso cria um vazio psicológico que desestabiliza a mente de quem te subestimou, pois nada é mais desconcertante do que o silêncio absoluto. Esse jogo psicológico é sutil, mas incrivelmente eficaz. Como disse Sêneca, nada é tão forte quanto uma mente preparada para ignorar aquilo que não merece atenção. E é exatamente isso que você deve fazer. Quando você se afasta sem mais nem menos, sem procurar justificar o que aconteceu ou esperar qualquer tipo de desculpas, você coloca a outra pessoa diante de uma realidade desconfortável. Ela já não tem mais poder sobre você. O peso da indiferença, que para ela pode ser insuportável, é o verdadeiro golpe que fará a pessoa se arrepender profundamente. A sua maior força, nesse caso, é não demonstrar nenhuma fraqueza ou desejo de retribuição. Por isso, prepare-se para colocar essa estratégia em prática. Você consegue visualizar o impacto real disso? Imagine 2 cenários. No primeiro, você reage impulsivamente, reage com raiva, tenta argumentar, buscar explicações. O que ocorre? A outra pessoa vê que ainda tem o controle sobre você, que sua dor é uma diversão, e ela se sente validada. No fundo, ela percebe que de alguma forma te manipulou. Agora, no segundo cenário, você simplesmente se levanta e vai embora, sem olhar para trás. Não há resposta, não há mensagem. O que acontece? A mente dela entra em colapso. A dúvida começa a surgir. Será que eu fiz algo errado? Por que ele ou ela não está reagindo? O que está acontecendo? E quando a dúvida toma conta, o arrependimento segue logo atrás. O silêncio que você impõe se torna um reflexo do próprio erro dessa pessoa, forçando-a a confrontar o que fez sem que você precise dizer uma palavra. E o pior para ela? Nenhuma explicação, nenhuma oportunidade de manipulação. Aquele vazio se torna a punição mais difícil de se lidar. Agora, se você realmente quer que essa pessoa se arrependa, dê a última palavra de maneira silenciosa. Vá embora, corte o contato, desapareça. Porque, ao contrário do que muitos pensam, quem vence não é quem grita mais alto, mas sim quem se afasta e segue sua vida sem olhar para trás. Agora, vamos adentrar na estratégia mais silenciosa e cruel, mas que gera um arrependimento profundo em quem te feriu. Já reparou como algumas pessoas parecem não sentir culpa? Elas te machucam, agem como se nada tivesse acontecido e seguem em frente. Mas sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Elas só sentem o peso de seus erros quando perdem algo que acreditavam garantido. E é exatamente essa vulnerabilidade que vamos explorar a seu favor. Quando alguém te fere,
É porque essa pessoa acreditava que você sempre estaria ali, que poderia te tratar da maneira que quisesse sem sofrer consequências. Agora, o golpe silencioso, mas devastador, é justamente a perda total do acesso ao seu valor, à sua presença, à sua energia. Pense bem, o que dói mais para essa pessoa? Ouvir um longo discurso sobre sua dor, ou simplesmente vê-la se transformar, se tornar mais forte e inacessível, sem dar nenhuma satisfação? A resposta é clara. O primeiro caso ainda deixa a pessoa com poder. Mas quando você se fecha, evolui, e a faz perceber que não tem mais acesso ao seu mundo, a mensagem é direta. Você me perdeu, para sempre. E esse é o golpe psicológico mais profundo, pois atinge um dos maiores medos do ser humano: o medo de perder valor social. Todos querem se sentir importantes, ser reconhecidos, fazer a diferença na vida dos outros. Quando você se fecha, quando você cresce e mostra que a pessoa perdeu a chance de estar ao seu lado, é isso que mais dói. Quando você simplesmente fecha as portas sem dar qualquer explicação, a outra pessoa começa a se consumir em um mar de dúvidas. O que será que está acontecendo? Será que ele ou ela encontrou alguém melhor? Será que finalmente percebeu que pode viver sem mim? Esse vazio, essa incerteza, vai corroer cada pensamento dela. Marco Aurélio já dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E é exatamente isso que você deve fazer. Ao invés de reagir impulsivamente, se expondo, você age com inteligência. Você não revida, não se enfurece. Você desaparece, se ressignifica, se reconstrói. A pessoa espera ver um ataque, um sinal de fraqueza, uma reação explosiva. Mas o que ela recebe é justamente o oposto: o silêncio absoluto. Ela imagina que vai ver você em sofrimento, mas a realidade é bem diferente. O que ela vê é você se tornando alguém mais forte, mais distante, mais impossível de alcançar. Agora, como transformar isso em algo prático e poderoso? O primeiro passo é cortar todo tipo de contato. Redes sociais, mensagens, amigos em comum. Tudo deve ser eliminado. A pessoa precisa sentir que, se quiser saber algo sobre você, terá que se esforçar, muito. E quanto mais esforço ela tiver que fazer, mais ela será impactada. Isso cria um desconforto psicológico profundo, uma sensação de perda e de impotência. O segundo passo é transformar sua energia. Não perca tempo se lamentando ou remoendo o que aconteceu. Use essa energia para se reinventar. Melhore sua aparência, seus hábitos, sua saúde, suas finanças. Invista em você, porque, eventualmente, essa pessoa vai tentar saber de você. E quando ela ouvir falar de sua evolução, não será mais sobre a dor que causaram em você, mas sobre o seu crescimento. E isso é ainda mais devastador para ela. Por fim, o passo final: nunca retorne. Esse é o erro mais comum que as pessoas cometem. Quando a pessoa que te feriu percebe a perda e tenta voltar, muitos cedem. Não faça isso. Lembre-se, arrependimento não significa mudança verdadeira. Se alguém te feriu uma vez, fará de novo. Seu papel não é oferecer uma segunda chance, mas se tornar alguém inalcançável, alguém que essa pessoa nunca mais poderá acessar. Essa é a estratégia mais cruel, mas também a mais eficaz. Agora, vamos falar de algo ainda mais impactante: como fazer essa pessoa sentir sua falta de uma maneira tão forte que ela vai se sentir um idiota. A maior ilusão de quem te desrespeitou, te traiu ou te descartou é acreditar que nunca vai sentir sua falta. Para ela, você era apenas uma opção, algo fácil de substituir. Mas o que ela não sabe é que algumas presenças são insubstituíveis. E é exatamente isso que você vai provar sem precisar levantar um dedo. O maior golpe não está na ausência imediata, mas na constatação tardia do erro. No começo, a pessoa pode até se sentir aliviada, como se não tivesse perdido nada. Mas em algum momento ela vai perceber a perda. E quando isso acontecer, será tarde demais para reparar os danos.
Mas para que essa percepção realmente aconteça, você precisa seguir 3 regras essenciais. Quando você decide se afastar de forma definitiva, algo muito mais profundo está acontecendo do que simplesmente cortar laços. Você está mudando o equilíbrio emocional entre você e a outra pessoa de maneira quase imperceptível, mas de grande impacto. Quando alguém te feriu e você se afasta sem criar dramas ou buscar explicações, você está fazendo algo que pode ser visto como um movimento de autopreservação emocional. Isso é crucial, pois você está dizendo à outra pessoa que, ao contrário do que ela imaginou, você não é uma pessoa que depende dela para manter sua estabilidade emocional. Muitas vezes, quem te feriu acredita que seu comportamento não vai ter consequências, ou pensa que você sempre voltará. Mas quando percebe que você seguiu em frente sem sequer olhar para trás, o vazio que isso cria é quase insuportável. Além disso, uma das maiores lições que você transmite é o valor da autossuficiência emocional. Isso não significa que você está fechado para novas relações ou que está ignorando a dor da perda, mas sim que você é capaz de encontrar a paz dentro de si, sem precisar da aprovação ou da presença daquela pessoa que te feriu. O ser humano, por natureza, tem uma necessidade de sentir-se necessário para os outros, e quando essa necessidade é cortada, de forma silenciosa e sutil, o impacto psicológico é profundo. Ao se afastar sem deixar rastros, você está dizendo que pode viver plenamente sem a presença dela e que a vida, de fato, continua. E isso desestabiliza quem, de alguma forma, te subestimou. O que é interessante aqui é o fenômeno do desapego psicológico. Ao se tornar inacessível, você está também se desconectando emocionalmente de uma pessoa que antes poderia ter sido central em sua vida. Essa é uma das dinâmicas mais poderosas. Não reagir, não perseguir, não tentar forçar uma reconciliação, mas sim se dar a chance de crescer para além dessa situação. Isso transforma a percepção da outra pessoa, que começa a perceber que, ao te tratar mal ou te deixar de lado, não está apenas perdendo um relacionamento, mas uma pessoa que tinha algo de muito especial, algo que ela agora não pode mais alcançar. Quando você se afasta com a mente limpa e aberta para o futuro, você se torna mais atraente, mais interessante e, paradoxalmente, mais valioso aos olhos dessa pessoa. A dor do arrependimento vem quando ela percebe que não te reconhece mais, que o valor que tinha na sua vida se foi, e o pior, ela não pode fazer nada a respeito. Essa estratégia é uma forma de expulsar a necessidade de aprovação externa de sua vida. Você deixa claro, sem palavras, que não está mais buscando validação, nem reconciliação. Isso faz com que a pessoa que te feriu, no fundo, se questione sobre o quanto ela realmente te entendia e se há algo que ainda possa fazer para voltar atrás. Mas aqui entra um ponto crucial. O arrependimento verdadeiro só surge quando a pessoa se dá conta de que não tem mais o controle sobre a situação. Isso pode ser doloroso e humilhante para ela, pois o ego humano nunca quer se sentir inferior ou descartado por alguém que um dia teve grande importância. Esse processo de perda de controle é o que causa a dor mais intensa. E quando essa pessoa tenta retornar, a dor do rejeitar é ainda maior do que qualquer crítica ou confronto. Isso acontece porque o ser humano, mesmo em seus piores momentos, nunca quer ser desvalorizado ou ignorado por alguém que um dia teve algo significativo em sua vida. Quando você faz isso sem agressividade, apenas com a sua presença de quem já não depende mais dessa pessoa, você toca uma ferida profunda no ego dela. Ninguém quer ser o estranho na vida de alguém que um dia foi importante. O que realmente faz esse processo funcionar de maneira ainda mais eficaz é a consistência e o tempo. Não é apenas o ato de desaparecer e se reinventar, mas sim o fato de manter essa atitude firme ao longo do tempo, sem ceder, sem olhar para trás. O arrependimento vai se arrastando, se tornando uma dor persistente e crescente, enquanto você cresce, se fortalece e se distancia ainda mais de tudo o que aconteceu. Isso é o que transforma o esquecimento
em uma experiência ainda mais dolorosa do que qualquer enfrentamento direto. Por fim, existe um efeito psicológico interessante chamado invisibilidade percebida. Quando você desaparece de maneira definitiva, não só você cria uma distância física, mas também uma distância emocional tão grande que a pessoa começa a se sentir irrelevante para você. Isso, mais do que qualquer outra coisa, pode destruir uma pessoa por dentro. O ser humano tem uma necessidade instintiva de se sentir valorizado, e quando se percebe que está invisível para alguém que um dia foi importante, isso desencadeia um processo de angústia existencial. Esse vazio é muito mais profundo do que qualquer crítica ou confrontação. A pessoa começa a se perguntar se realmente fez alguma diferença na sua vida, e essa dúvida se torna uma tortura psicológica que muitas vezes nunca será superada. Portanto, o verdadeiro poder não está na confrontação direta ou na vingança explícita, mas na certeza de que você seguiu em frente sem ela e se tornou algo inacessível, impossível de ser recuperado. Esse é o golpe mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais devastador que você pode aplicar. Ninguém quer ser tratado como uma opção descartável. Quando alguém te fere, ela espera que você reaja de alguma forma, com raiva, tristeza, talvez até tentando buscar respostas ou explicações para o que aconteceu. Isso é o que a pessoa acredita que vai acontecer, o que ela imagina que seria uma reação normal. Mas quando você simplesmente não responde da maneira esperada, quando age como se aquela pessoa não fosse mais relevante na sua vida, o efeito psicológico é devastador. O que acontece nesse momento é que a outra pessoa começa a sentir uma frustração crescente, como se estivesse lutando contra um muro impenetrável de indiferença. O pior golpe que você pode desferir a alguém que te feriu não é uma resposta agressiva, nem um pedido de explicação. O pior golpe é o nada. Nenhuma reação, nenhuma palavra, nenhum vestígio de que você perdeu um segundo sequer pensando nela. E isso, por si só, pesa muito mais do que qualquer retaliação. O cérebro humano é programado para buscar sentido nas lacunas, nas ausências. E quando essa pessoa percebe que você não sente nada por ela, nem ódio, nem amor, nem rancor, ela começa a duvidar de si mesma. Será que eu não fui tão importante quanto eu pensava? E essa dúvida começa a corroer, mais do que qualquer outro sentimento que você possa ter expressado. O arrependimento começa a entrar como uma semente plantada no solo fértil da incerteza. E o que acontece depois disso? Enquanto essa pessoa imaginava que tinha algum controle sobre sua vida, você segue o seu caminho, evoluindo. Você não faz uma declaração pública sobre sua mudança, nem posta indiretas nas redes sociais tentando que ela perceba. Você apenas cresce, e faz isso sem qualquer necessidade de aprovação. Você se torna uma versão de si mesmo que a pessoa não reconhece, uma versão inacessível, forte, que brilha cada vez mais longe do alcance dela. Esse é o verdadeiro golpe, e o que machuca mais é o tempo. O arrependimento vai se arrastar por meses, às vezes até anos. Não é imediato, mas a percepção de que o que foi perdido jamais pode ser recuperado é uma dor psicológica profunda. Agora, o verdadeiro castigo vem quando essa pessoa tenta voltar, quando ela percebe, tarde demais, que a chance de se reconectar com você não existe mais. E isso é uma dor ainda mais cruel. O golpe de perceber que não existe mais caminho de volta. O castigo está em seguir sua vida, e seguir de uma maneira tão vibrante, tão cheia de propósito e evolução, que ela se vê perguntando todos os dias como foi possível te perder para sempre. Não há arrependimento mais profundo do que esse. É aqui que entra a psicologia reversa, e é talvez o golpe mais cruel que você pode aplicar a alguém que te subestimou. Muitas vezes, as pessoas que te desvalorizam, que te humilham ou tratam com descaso, imaginam que podem continuar suas vidas sem enfrentar as consequências disso. Elas acreditam que podem pisar em você sem que nada de errado aconteça. Mas a vida tem uma maneira única de equilibrar as coisas. O segredo não está em lutar ou tentar mostrar para essa pessoa que você vale mais do que ela imagina.
Isso só alimenta a ideia de que você ainda está em busca de validação. O verdadeiro golpe vem quando você não diz nada, quando você simplesmente evolui. E o que machuca mais o ego de quem te subestimou não é ouvir uma palavra sua, mas perceber, com o passar do tempo, que você estava crescendo enquanto ela pensava que você estava fracassando. O que realmente destrói o orgulho de quem te menosprezou é perceber que, enquanto te via como inferior, você estava se tornando inacessível e irreconhecível para ela. Esse processo de evolução silenciosa envia uma mensagem clara e devastadora. Você errou feio em me tratar assim. E aqui está o segredo psicológico que destrói a pessoa. Ela não se arrepende porque você fez algo contra ela, mas porque você fez algo por você. A maior humilhação que alguém pode sofrer é perceber que, enquanto ela achava que estava no controle da situação, você já havia saído do jogo há muito tempo. E quando finalmente percebe o que perdeu, é tarde demais. Não há retorno. Não caia na armadilha de tentar esfregar sua vitória na cara de quem te subestimou. O que realmente destrói o ego de quem te desvalorizou não é uma ação direta, mas a constatação silenciosa de que ela errou ao não enxergar seu verdadeiro valor. E quando essa realização chega, já não há nada mais que ela possa fazer para mudar o que aconteceu. A dor do arrependimento é infinita quando não há mais nada que ela possa fazer para voltar atrás. Se você chegou até aqui, já sabe o poder dessa estratégia. Agora é hora de agir. Se você aprendeu algo valioso hoje, não esqueça de dar o like e se inscrever para não perder nenhum conteúdo como este. E me conta, o que você acha disso tudo? Comente abaixo com a palavra liberdade, porque é isso que você conquista quando começa a aplicar essas táticas. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Até o próximo.